Então vamos lá, Jó, capítulo 18, tá bom? Irmãos, espero que já tenham abertos aí no capítulo 18. Eu vou rapidamente recapitulando aqui o que a gente aprendeu. Eu quero dizer o seguinte, que também esses estudos têm tido um papel importante lá em casa. Recentemente a Carla estava conversando sobre um colega do trabalho dela, né? Falando sobre as coisas de Deus, e o Samuel estava de intrometido ouvindo a nossa conversa, e aí ela disse que o rapaz perguntou, né? Começou a falar, ela perguntou, aí o rapaz, não, porque eu tive uma visão, um sonho, então... enfim, algo semelhante a isso. Aí o Samuel respondeu para ela assim, esse aí ele faz, esse aí ele faz. Ela já associou que ele faz é o das visões. Se não foi ele, se não foi, depois a gente entende melhor essa história, porque não é o caso, né? Então ele faz, é o do sobrenatural, recapitulando, o pentecostal, que sentiu-se ofendido com Jó, por ele não ter dado ouvido às suas suaves e doces palavras, e que, é claro, ele afirma serem as próprias palavras de Deus. O que ele fala com autoridade, com o poder de Deus, porque ele se diz assim dessa forma, ele faz, né? E porque Jó ignorou todas as mentiras faladas por ele faz que é ungido do Senhor, né, conforme se vê hoje em dia, lançou profecia contra Jó. E aí, qual foi a resposta, o tom da resposta de Jó? Foi um tom duro, chamou eles de consoladores molestos, acrescentou que ele sim, não sei se vocês vão lembrar, Jó tem uma testemunha no céu. Ele falou, eu tenho uma testemunha no céu, que é o próprio Jesus. Então ele está dizendo, olha, você é do sobrenatural, você fala que tem visões e que tem profecias e tudo mais, mas eu tenho uma testemunha no céu. Então, se por um lado ele rogava para ser autoridade de falar por Deus, Jó rogava a Cristo para falar por ele. Então esse é o contraponto interessante. Grava isso porque é importante. Eu disse que cada um dos amigos de Jó representa um perfil de igreja, de crente. E por conta disso, se cada um deles tem um perfil diferente, cada resposta de Jó também será diferente por causa das reações que cada um, né? Da reação de cada um. Se ele faz que era o pentecostal, ficou ofendido por Jó não dar crédito divino às palavras que ele faz, né? Não reconheceu que ele falava em nome de Deus, e ele representa isso, o pentecostal. Bildade, tá? Que é o que vai falar agora, que representa a tradição, representa aquele calvinista, né? Ele é tipo aqueles calvinistas de hoje. O que é que esse tipo de perfil vai se sentir ofendido com o que Jó respondeu? Não era por ele falar com a autoridade de Deus, não era por ele não reconhecer a divindade das palavras de Deus, mas nós vamos descobrir agora Jó capítulo 18, verso 1. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse, até quando poreis fins às palavras? Considerai bem e então falaremos. Porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? Então eu não sei se os irmãos perceberam, entenderam aqui, mas o que a gente entende, o que está sendo ofendido aqui, é que quando ele fala que foi tratado como um animal e que precisa por fins as palavras de Jó. Então, na visão de Bildade, Jó tratou a eles como animal e foi isso que ofendeu a Bildade. O que será que isso quer dizer? O que será que Bildade está querendo dizer com isso? Vamos lá em Daniel, capítulo 4. Daniel, capítulo 4, versos 24 em diante. Vamos entender o que seria isso, essa relação animalesca, né? Essa forma de tratamento de animal. O que será que ofendeu Bildade? Capítulo 4, verso 24 diz assim: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer a erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, que dá a quem conhecer. Então, ele vai ser um animal no campo até que conheças.
Então o animal ele está em oposição ao conhecimento de Deus. Quando Bildade diz que ele o tratou, Jó o tratou como sendo um animal, ele estaria fazendo essa conexão de que Bildade não conhece a Deus. Continuando, Daniel vai dizer: e quanto ao que foi falado, que deixasse um tronco com as raízes da árvore, teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. E todas estas coisas, a profecia, a visão que foi dada ali, todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real da Babilônia. Então olha o que Nabucodonosor estava fazendo quando isso aconteceu, quando ele se portou como animal. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Então o que foi que Nabucodonosor fez para que Deus o transformasse, reportasse como animal? Ele confiou em si mesmo, nas obras dos seus braços. Ainda estava a palavra na boca do rei, ou seja, estava falando isso ainda, quando caiu uma voz do céu, dizendo, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás, a voz do céu dizendo, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer a erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças, de novo, que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia a erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Agora, no 34. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Então, ser tratado como um animal é uma ofensa a quê? A sua inteligência. Segundo Bildade, Jó ofendeu a ele por achar que ele não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem entendimento a respeito das coisas de Deus. E por que essa turma da tradição, essa turma dos calvinistas, essa turma que apela pela tradição, que representado aqui por Bildade, se acha super inteligente? Eles se acham geniais, e ofender a inteligência deles é uma ofensa para eles gravíssima. Por isso eles citam que no grego tal, no hebraico tal, porque eu tenho entendimento, segundo Agostinho, segundo um monte de nome aí, filósofo fulano de tal, segundo o psicólogo renomado, segundo não sei quem lá, porque eles rogam para si autoridades de que têm muito conhecimento, de serem muito estudados e estarem falando por muitos homens de muitos tempos. Eles rogam para si essa autoridade, mas Jó o tratou como sendo um animal, porque na verdade ele não tinha conhecimento das coisas de Deus. Ó tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa, remover-se-ão as rochas no seu lugar. Voltei para Jó, 18, verso 4. Ou seja, despedaçar a tua alma na tua ira. Aqui, gente, eu tenho dito que, já falei isso, que acredito que a alma seja a nossa parte intelectual, tá? Eu estou dizendo isso. Ainda que não seja, me parece que é assim que Bildade está aplicando. Ou seja, por estar irado, Jó estaria falando besteira na visão de Bildade. E como Bildade se sentiu ofendido por Jó não valorizar a sua magnânima inteligência, agora ele está chamando Jó de burro. Está chamando Jó de burro.
Ofendido desta forma, o superinteligente que é Bildade vai fazer igual a ele faz. Só que ele faz, que é o pentecostal, ele faz que é aquele da profecia, aí ele faz que é aquele que traz o sobrenatural, as visões e tudo mais. Como é que ele fala? Ele fala uma profecia contra Jó, porque ele está com raiva, ele vai tentar ofender a Jó naquilo que ele mesmo se sentiu ofendido. Já o Bildade, que representa a tradição, que se acha super inteligente, ele vai fazer parecido com Bildade, mas de que maneira? Como é que um defensor ferrenho da tradição falaria? Não seria por uma profecia, porque eles não fazem isso, eles não fazem essas profecias. Mas ele, igualmente a ele faz, vai falar contra Jó. O que será? Ele vai ensinar a Jó. Ele vai ensinar, vai dar uma aula para Jó, ensinando para ele o que acontece com os ímpios no fim. Então vamos continuar, agora vamos aprender com ele, com Bildade, o que acontece com os ímpios. Ele vai dizer no verso 5, na verdade, a luz dos ímpios, então na verdade é porque você me tratou como um animal, você está me tratando como se não tivesse entendimento, em conhecimento, mas eu vou te falar a verdade agora, eu vou te ensinar. A luz dos ímpios se apagará e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede e andarás nos fios enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e a armadilha o prenderá. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda. Os assombros o espantarão de todos os lados e o perseguirão a cada passo. Será faminto o seu vigor e a destruição está pronta ao seu lado. Serão devorados os membros do seu corpo, sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. A sua confiança será arrancada da sua tenda, e isto o fará caminhar para o rei dos terrores. Morará na sua mesma tenda, o que não lhe pertence, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes, e por cima serão cortados os seus ramos. A sua memória perecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho nem neto entre o seu povo, e nem quem lhe suceda nas moradas. Irmãos, eu estou olhando direto, que a gente combinou de fazer acelerado, né? E tinha algumas perguntinhas que eu ia fazer para os irmãos aqui, no sentido da escola bíblica, mas agora segui direto, por quê? Depois de ensinar a Jó o que aconteceria com ele, então ele basicamente está chamando Jó de ímpio, dizendo que tudo isso vai acontecer, ele vai ficar sem filhos, sem netos, seu nome vai ser esquecido, ele vai morrer. E depois de chamar ele de ímpio, ele vai usar uma expressão curiosa para dizer que Jó não é salvo. Jó não é salvo. Olha, presta atenção nisso aqui, ó. Do seu dia se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Parece não ter muito sentido essa frase, né? Dos seus dias se espantarão os do ocidente, assim como se espantam os do oriente. Quem são esses, né? Do ocidente, do oriente. Do seu dia, a expressão do seu dia poderia se referir ao dia da sua morte ou ao dia do seu nascimento. Você encontra textos na Bíblia que fazem alusão às duas referências. Tem os dois usos na Bíblia. Agora, geralmente, quando algo irá acontecer no seu tempo futuro, ou seja, vai acontecer no seu dia ainda, trata-se da sua morte. Então aqui eu entendo que ele está falando da sua morte. Então do seu dia, ou seja, da sua morte, se espantarão os do ocidente e os do oriente. Da sua morte se espantarão. O que será que isso quer dizer? O que seriam os do ocidente que vão se espantar e o que seriam os do oriente que já se espantam? Não é isso? Se espantarão os do ocidente, como se espantam os do oriente. Aí, para entender, eu vou pedir aos irmãos para irem lá em Isaías 43. Eu vou ler, quem não quiser ir também não precisa ir, mas Isaías 43, verso 4.
Isaías 43, verso 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Então, quem é o precioso do Senhor, amado de Deus, a quem Deus entregou os homens e os povos pela sua vida? Jesus, tá? Não precisa brigar. Ele é o precioso, tá? E aí no verso 5: não temas, pois, porque eu estou contigo, e trarei a tua descendência desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Então Deus trará a descendência de Jesus do Oriente e do Ocidente. Quem são esses? Quem é a descendência de Jesus? Quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Exatamente, Jesus não teve filhos, tá, gente? A descendência é espiritual. São todos os salvos desse momento aqui? De todos os momentos. Então são todos os salvos ao longo de toda a história, em todos os cantos da terra. Então, quem são os do Ocidente e do Oriente, quando se trata de um tempo futuro, aqui no dia do juízo final, onde Deus vai separar o joio do trigo? Tudo isso são todos os salvos. Verso 6, ainda em Isaías 43: direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e os formei, e também eu os fiz. Então, segundo Bildade, todos os salvos, ao longo de toda a história, do início ao fim, vão se afastar de Jó no dia da sua morte. Ora, como isso é possível? Como é possível que todos os salvos, ao longo de toda a história, no dia da morte de Jó, a gente sabe que depois da morte, vindo após isso o juízo, por que eles vão se afastar de Jó, então, na visão de Bildade? Porque uns vão para um lugar e os não salvos para outro, tá? Ou seja, no dia da morte de Jó, ele vai para o inferno. É o que Bildade está dizendo. Lembra que a ofensa, verso 21, tais, aí voltando para Jó 18, tá? Verso 21, tais são, na verdade, as moradas do perverso, e este é o lugar do que não conhece a Deus. Então, Bildade, ele vai terminar dizendo justamente aquilo que ele se sentiu ofendido. Ou seja, me tratou como um animal, me tratando como se eu não conhecesse a Deus, querendo me ensinar quem é Deus, mas eu, como ele disse, na verdade, vou te dizer o que é, vou te ensinar o que é, e o seu destino, porque você não conhece a Deus. Por isso você vai para o inferno e não conhece a Deus, as moradas do perverso. Ele termina dizendo, por que vocês acham que ele termina dizendo que Jó não conhece a Deus? Lembrando que ele está ofendido porque Jó não reconheceu a sua sabedoria. Então ele chamou Jó de ímpio, disse que Jó era perverso, determinou ali o seu caminho para o inferno. E por quê? Lembra que Bildade disse: os seus passos firmes se estreitarão, e o seu próprio conselho o derrubará. Eu já li isso aqui ao longo do texto. Ou seja, Jó, na visão de Bildade, presta atenção, ele disse: os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho derrubará. Então, na visão de Bildade, Jó teve passos firmes, não é isso? Teve passos firmes, mas caiu. Agora, como eu tenho dito desde a primeira mensagem, se não me engano, ou das primeiras mensagens sobre o livro de Jó, cada um desses amigos de Jó, representa um perfil de crente, de igreja. E Bildade é o da tradição, é o que representa a tradição. E hoje, aplicando a hoje, quem são as igrejas que mais se utilizam da tradição? As igrejas calvinistas. E como todo bom
calvinista, aquele que parecia ser crente, se ele peca, por que ele peca então? Porque ele nunca foi salvo. Na visão do calvinista, se você peca, é porque você nunca foi salvo, tá? E por isso você não conhece a Deus, porque Jesus disse para aqueles que não são salvos: em verdade vos digo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, e mandou para o inferno. Então, se Jesus disse que aqueles que ele nunca conheceu vão para o inferno, Bildade se ofendeu justamente nisso, porque ele tratou Jó tratou a Bildade como se ele não conhecesse a Deus, e como todo bom calvinista, os caminhos de Jó estavam firmes, pareciam ser firmes, mas quando ele caiu, falou besteira, então ele nunca foi salvo, por isso ele vai para o inferno. Irmãos, não é interessante isso? Sinceramente, eu acho muito legal. Por quê? Porque nós podemos observar todo o espectro de igrejas que se vê hoje apenas em um único livro da Bíblia, no livro de Jó. Todo o espectro. É como se Deus tivesse separado aqueles amigos específicos para servir de exemplo mesmo, para que nós aprendamos. Tudo que se fala de errado nas igrejas hoje é reproduzido por esses amigos de Jó. Toda doutrina, pelo menos, toda doutrina majoritária. E isso é a mensagem de hoje. Amém? Rápida.